ajeitar aqui. Já no jeito aqui, coloquei as bikes ali atrás. É uma coleção de bike, né? Até ia, aqui em cima eu tô deixando essas duas aí. Que são as minhas melhorzinhas. Na Praia Grande, o cara tem umas bicicletas lá. Ele comprou uma bicicleta agora que Jair, bom dia. pagou 40 pau. Usada. Tá louco. Mas 40 tem. pau. Tem mesmo. Mas ele tem uma coleção de bicicleta, cara. Aí eu perguntei pra ele, a gente conversando, né? Ele tem uma firma de táxi aéreo. Caramba, aí sim, hein? Tem 6 ou 7 helicópteros. Aí uma bike não faz nem cosquinha. Não, É o parafuso faz do nem cosquinha helicóptero. nele. Não, um monte, cara. Tem na de coleção. Bom dia, Jair. O pessoal entrou no Insta aqui. Tô aguardando ver se entra mais alguém. Hoje a proposta era o pessoal ir treinando. Eu tô aqui no pessoal pelo Hangout. Pessoal preparando a bike. Enquanto fazem o nosso treino de segunda indoor, a gente vai tentar dar umas dicas aí de como trocar um pneu. Tem muita gente comprando bicicleta aí. Ó o Cris. Boa noite, Cris. Muita gente comprando bicicleta e saindo para treinar e aí a gente vai dar uma dica aí de como trocar o pneu para tentar não passar muito aperto aí na estrada, nas pistas. Tá bom? E algum ajustezinho, tirar dúvida, o pessoal pode ir passando. Cris, entra no Hangout que assim você vai falando, eu vou escutando. Boa noite. Leti Godoy. Boa noite. Pessoal, tá ficando aí? Quem tá afim de aprender a trocar pneu? Se entra mais alguém aí, a gente já começa. Marquinho, vai começando o aquecimento aí, hein? Pra variar, já perdeu um pouquinho, né? Acabei de... Cris, tá lá no grupo do pedal. Ellen Maria, vamos começar aqui. Legal, Jair. Isso aí, fica aí então. Já vou começar. Ó, vou fazer. Marquinho, vai aquecendo aí, daqui a pouco eu vou falando o que você vai fazer. Pessoal, vou mostrar aqui só um pouquinho das bikes. Aqui é uma mountain bike, a minha mountain bike, tá? Vou tirar a roda aqui. Ela tem um sistema um pouco diferente. Não é aquela blocagem tradicional, né? Essas novas mountain bikes com esse freio a disco, né? As melhorzinhas, elas estão com um sistema diferente. Tá? Então primeiro eu vou trocar o pneu da mountain bike, dar algumas dicas, fazer algum ajuste. E aí depois eu vou trocar o pneu da Speed, que é essa blocagem tradicional, né, que a maioria dessas bikes mais comuns, assim, mais simples vem, tá? Porque agora as Speeds também, agora as Speeds novas com freio a disco hidráulico, também vem esse tipo de blocagem igual da mountain bike que eu vou mostrar pra vocês. É um pouco mais difícil o manuseio. E é o que o pessoal tem questionado nas voltas, né? Durante uma corrida, se você tiver que trocar uma roda, é muito mais lento do que a blocagem antiga, né? Esse parafuso é muito mais difícil. Conseguiu aí, Cris? Consegui. Tu tá no Insta também? Tô. Aí, ó, se alguém tiver alguma pergunta lá e eu não estiver prestando atenção, você manda bala. Vamos já
Vamos já falando um pouquinho aqui de como tirar a roda. Bom, eu vou pegar... Primeiro eu vou pegar o básico pra gente trocar o pneu. Tá? Eu peguei do meu kit da Speed, né? Então, sempre que você vai andar, tem que ter pelo menos uma câmera reserva, né? Apesar que o pessoal fala, quem só tem uma não tem nenhuma, porque qualquer coisinha já pode furar de novo. E as espátulas, né? 2 espátulas, do material que for, né? De plástico, de metal. Mas vocês vão ver que dependendo do pneu, geralmente de mountain bike, pneu de Kevlar, assim, é muito fácil de retirar, né? Então, dependendo da sua prática, você consegue tirar até sem espátula. Mas aí o pneu de speed ou pneu com cabo de aço é um pouco mais duro, e aí a gente vai usar a espátula, tá? Vamos lá, primeira coisa, fala Marcelo. Boa noite a todos. Vai. Boa noite. Ô Monteiro, boa noite. Boa noite, Marcelo. Fátima, boa noite. Pessoal, primeira dica, para quando furar o pneu, você for ter que tirar a roda, primeira coisa que a gente vai fazer é colocar na marcha mais baixa, tá? Mesmo que se na frente tiver na coroa de cima ou de baixo ou atrás, tem que ficar no pinhão menor que tem. Tá? Isso vai ajudar a roda a sair. Vai ajudar a roda a sair. Vocês estão enxergando aí? Vai ajudar a roda a sair por causa do câmbio. E também na hora de colocar, vai ajudar tanto pela posição do câmbio, como você vai saber qual a catraca que você vai ter que encaixar na corrente. Porque se você tentar puxar a roda com a corrente na catraca errada, né, no pinhão errado, a roda não alinha e não encaixa, tá? Então, como eu falei, ó, aqui minha blocagem é um pouquinho diferente. Vou tirar a traseira, que é mais difícil, né? Então, primeira coisa, se tivesse numa catraca mais alta, a gente iria fazer o quê? Pneu furado, do jeito que for, põe na mais baixa, tá? Desce tudo, põe na mais baixa, tá? Aí vou tirar, que nem eu falei aqui, hoje em dia tem uns parafusos diferentes aqui para tirar a roda. O meu, o que tem que fazer? E todos esses novos sistemas, você tem que tirar a peça inteira, né? Como se fosse tirar o eixo quando você vê a blocagem. Então soltar tudo. Desparafusar até o final. Por isso que a gente fala que é muito mais demorado. E aí tem que tirar tudo. Tá? Aí, ó, estando no pinhão mais baixo, a roda sai fácil, ó. Tá? Só tirar da corrente. E aí a roda saiu. Quando eu estou em casa, eu vou ensinar uma mãe aqui que eu não tenho suporte de colocar a bike. Eu pego um balde mesmo. Viro um balde no avesso. E aí deixo a bike apoiada no balde. Não do lado do câmbio, né? Do outro lado. Aí vamos lá. Outra pecinha que às vezes faz uma diferença é quem tem a câmera com bico fino. Tava falando pro Júlio agora. Tem essas bikes novas também estão trazendo, mesmo o Aro 29, câmera com bico mais largo, né? Mas a maioria é bico fino, tá? Tipo o bico da Speed. Então é legal você ter uma pecinha, um adaptador, porque caso a tua bomba dê algum problema ou você está perto de um posto de gasolina, aí esse adaptador transforma num bico normal e aí você consegue encher com uma bomba de bico grosso, tá? Gabriel, só um comentário. Eu comprei uma bombinha de ar que ela é pequena, mas ela tem as duas saidinhas, tanto Sim, é legal. mais grosso quanto mais fino. É, as minhas bombas também tem assim, né, Cris? Ó. Isso, essa aí. Só que ela é aquela que vai encaixada no quadro da bike. É. A minha eu também comprei. Só que às vezes essa bomba,
Cris, quando você pode até fazer um teste. Tá entrando bastante gente aí. Sônia, Denise, bom dia. Denise, é você mesmo ou te hackearam aí? Essa bomba, às vezes, Cris, quando tá muito murcho e a válvula tá pro bico grosso e você encaixa no bico fino, ela fica bombeando no vácuo, assim. Aí é meio perrengue. Quando você vai ver, às vezes é bom ter mesmo assim o adaptador que às vezes trava de um lado, você enche com o outro. Eu tenho adaptador. Mas é boa ter essa bomba também. Ó, vou murchar aqui que o meu pneu não tá furado. A roda tá suja, ninguém repara nisso. É você, Denise? O pneu até tá grudado aqui de tanto... Mountain bike é até bom de vez em quando tirar a câmera, deixar dar uma secada, né? A gente passa muito em barro, em água, em lugar que entra água do pneu com câmera, né? Porque agora a gente tem vários tipos de pneu, né? O pessoal tem usado muito pneu sem câmera, ou também tem usado aqueles produtos dentro do pneu para não deixar furar, né? Aí também é legal a opção de quem vai andar. Aí você tem que ver a frequência com que você anda para esse produto não ficar estragando, se vale a pena mesmo. Marquinho, 5 minutos mais pesado aí agora. Isso, vamos fazer simular uma subidinha. Aqui, ó, como eu falei para vocês, às vezes de mountain bike você consegue tirar sem a espátula, né? Esse meu pneu eu consigo tirar sem a espátula, ó. Você dá uma puxada nele todo pra cima e aí traz todo pro lado, ó. Ele sai, ó, já tá saindo na minha mão, sem a espátula. Mas eu vou pôr de novo e vou colocar a espátula pra vocês verem que é mais fácil, né? Como é que a gente vai fazer a espátula? A espátula é legal quando tem essa travinha, ó. Aí a gente coloca as duas espátulas uma perto da outra. Como geralmente você vai trocar, a câmera já tá furada mesmo, eu nem presto muita atenção, mas cuidado para não mastigar a câmera, né? E aí, ó, você puxa as duas, já vai sair um pedacinho. Aí você trava uma espátula. Tá, e com a outra, pode tirar até de qualquer lado, ó. Você vai abrindo um pouquinho. Pega um pouquinho mais aberto. Tá? Depois, ó, um pouquinho mais aberto. E vai tirando. Enxergando aí? Sim. Ô, Érica, boa noite. Teu marido não te ensina, então você vai aprender comigo, né? Ó, depois que sair um tanto, ó, você já pode tirar com a mão mesmo, tá? Aí, ó, vou tirar a câmera. E às vezes você tá com o pneu sem câmera. E aí é bom ter uma câmera reserva, porque se não conseguir colocar alguma coisa para tampar os buracos e tal, você põe a câmera lá. Mas antes de colocar a nova câmera, aqui que é muito importante, a gente achar por que furou o pneu. Então o que a gente faz? A gente enche a câmera, né? A gente marca o lado que tirou, enche a câmera e vê onde é que está o furo. Se for um furinho bem pequenininho, geralmente é cabo de aço de pneu que fica no acostamento. E aí a gente tem que achar esse cabo de aço no pneu e tirar. Porque senão você vai colocar uma câmera reserva e vai furar de novo. E aí você vai ter uma, duas e aí vai acabar a tua câmera e aí já era, né? Então a gente acha o furinho, por exemplo, se for cabo de aço, aí a gente vem com a mão com cuidado aqui por dentro, ó, e vai procurando, tá? Se não for nada, sempre a gente dá uma passada de mão dentro, tá? Se for um cortezinho no pneu, às vezes teu pneu tá murcho e passou por uma pedra, alguma coisa, aí
e aí mordeu, né, que a gente fala. Aí não tem nada no pneu. Aí você tem que ver o quê? Se o pneu não tá rasgadinho. Dependendo do rasgo... Isso aí. Dependendo do rasgo, ou a gente tem um pedaço de um outro pneu para poder colocar o manchão, que a gente chama, ou se não, a câmera já está rasgada mesmo, a gente tenta cortar um pedaço e cobrir esse rasgo, né? Para não, senão depois vai formar a bolha e vai estourar outra câmera, tá? Se tiver por dentro do pneu também, às vezes pode ser essa fita que cobre os furos aqui do aro, pode estar rasgada ou estar ressecada e morder a câmera. Aí é legal também tentar cobrir essa área pra gente não rasgar de novo a câmera, né? E quando colocar com cuidado, tá? Então, vários detalhes que é bom tu olhar, é rapidinho, né? De olhar, mas o ideal é você saber o porquê que furou o teu pneu, tá? Pra não acontecer de você perder mais uma, duas câmeras e ficar na mão no meio da estrada. Então, o mais normal é esses cabinhos de aço que entra no pneu, principalmente se é pneu mais velho, tá? Mountain bike é mais difícil, mas mountain bike o mais comum é pedra mesmo, que bate, tá meio murcho, pega na quina e dá uma rasgadinha. Mas sempre dá uma olhada, sente, é bem sensível. Aí achou o cabinho de aço, às vezes o pessoal leva até uma pinça, que é bom mesmo, para conseguir tirar. Bom, mas aí a gente identificou, arrumou, pegou a câmera nova. Fechou? O que é legal a gente fazer antes de colocar, para facilitar? Dá uma bombadinha, dá uma enchidinha. Que essa enchida ajuda a você colocar sem ela ficar dobrada dentro do pneu. Eu já tirei câmera de aluno com o pneu dentro assim, ó, nó no pneu. Se você encher muito, ela vai ficar maior que a roda. Aí também o pessoal acha que é normal, pega e dá uma dobradinha, né? Pra caber dentro do pneu. Não, né? Que aí encheu muito, tem que esvaziar um pouco, tá? Então a gente só dá uma enchidinha, que é pra não ter esse problema de dobrar. E também na hora de a gente colocar, precisa colocar uma espátula pra colocar o pneu dentro do aro. Evitar de morder, né? Que se a espátula entrar mordendo a câmera, aí ela vai rasgar a câmera, tá? Vou pegar outra bombinha. Cris, assim, né? Com dois biquinhos. É. Então a câmera, a bomba geralmente tá com essa parte aqui. Antigamente era o contrário, né? Tinha bomba que você tinha que encaixar com ele aberto e depois fechar. Hoje em dia você encaixa com ele fechado e abre, né? Então tem gente das antigas aí que às vezes se atrapalha, faz tempo que não usa. Então você vai encaixar com ele fechado, tá? Aí travou e dá uma enchidinha de leve, ó, só para ele pegar o formato, tá? Só para a câmera pegar o formato. Aí pegou o formato, tá bom já. Tirou, fecha o bico, senão a hora que você colocar lá vai ficar batendo e vai vazar tudo de novo, tá? Aí a gente vem, ó, tem os dois lados. Esse pneu sai tão fácil da roda que ele já saiu do outro lado aqui, ó. Um lado tem que estar encaixado já, e a gente vai pro outro lado, ó, que tá aberto por baixo. Tá conseguindo enxergar aí tudo? Aí a gente acha o buraquinho de onde colocar o bico. Aí a gente tira o pneu, ó, de cima, levanta o pneu e encaixa o bico. Vendo? Encaixou o bico, põe o pneu por cima, ó. Já vai colocando a câmera para dentro, ó. Sempre prestando atenção se ela não vai dobrar, tá? E aí, ó, já pode colocar esse lado, encaixar o pneu certinho, ó. Aí vai pondo a câmera primeiro e vai encaixando o pneu, tá?
Tranquilo aí? Não vou precisar trocar pneu mais de ninguém? Cada um vai trocar o seu agora? Nos treinos? Sei lá, viu? Sei lá. Vanessa, boa noite. Não, na próxima pelo menos cada um vai tentar trocar. Junto, eu duvido que isso aconteça. É, né? Se eu tiver junto, vai todo mundo. Sozinho, tem que... Se tiver junto, vai todo mundo olhar pra minha É cara. questão pra ganhar tempo, né, cara? Não É. dá pra comparar a velocidade do cara. É o Williams contra o... Ó, esse pneu é muito fácil, por isso que depois eu vou trocar o da Speed aí, se vocês quiserem. Marquinho, agora, ó, deixa um pouco mais leve, faz uns 5 minutos moderado aí. Pessoal, vamos lá, ó, senão não vai nem dar tempo. Esse pneu é tão fácil, ó, o que a gente faz, ó? Vai fechando com os dedos e eu consigo colocar ele sozinho, tá? Sem precisar da espátula, ó. Já entrou. Na hora que a bomba dá pressão, aí ele fica bem travado, não tem perigo de sair, entendeu? Então aí a gente vem com a bomba, abre o bico e termina de encher. Também dependendo se é freio normal numa Speed, e o pneu está muito largo, hoje em dia o pessoal usa 28, até 32, dependendo da bike. Aí é melhor você encher e depois colocar na bicicleta, senão não vai passar pelo freio, né? Pela ferradura. Aqui eu vou encher só um pouquinho, que é pra... Pessoal, aí a galera do mountain bike, e a maioria é mountain bike, né? Bom, depois eu termino de O encher. processo é bem parecido, né, Gabriel? Qual a diferença da moto pro outro? Agora eu vou falar algumas coisas que é mais do mountain bike, mas da mountain bike é mais a diferença do porquê que fura, né? Que nem eu falei, mais pedra. Geralmente o pneu é mais fácil mesmo. E às vezes não é mais blocagem, né? Esse tipo de parafuso. E aí eu vou falar algumas coisinhas agora na hora de colocar. Na hora de colocar mesmo, tranquilo, né? Como a gente não tirou o pneu, não precisa ver o lado certo do pneu. Mas quem tiver que trocar o pneu ou o pneu sair, tem sempre escrito o lado que o pneu tem que rodar, né? Uma setinha pra frente. Aí você já sabe colocar o lado certo, tá? Aí, ó, vou pegar a bike. Então, ó, como eu tenho certeza que a marcha tá na última lá, se não tiver eu vou lá e abaixo todas, mesmo sem roda, né? Eu só encaixo aqui, ó. Estão enxergando? Essa é a parte mais chata, cara. Então, não é, que só pegar direitinho, ó. Agora tá um pouco mais difícil porque a mountain bike tem o freio a disco, né? Então não pode encaixar com tudo, porque senão você pode até entortar o disco, né? Mas aqui, ó, se tiver muito duro, já tá encaixado no lugar certo, você só levanta o câmbio aqui, ó. Joga o câmbio pra trás, ó, tá vendo? Desceu. Entendeu? Joga o câmbio pra trás, ó, e vai, ó, tá vendo? E aí ele desce, que às vezes a rodana do câmbio tá na frente da catraca, do pinhão. E aí você vai ficar batendo lá e ele vai fazer força ao contrário. Você tem que passar a rodana do câmbio para trás, que aí ele desce tranquilo. Ele desce tranquilo, aí você coloca a linha aqui o disco dele, direitinho. Ele colocou... Se a roda estiver alinhada, já fica tudo no lugar. Tá? Se for blocagem de trás... A blocagem de trás você não precisa nem desrosquear, né? A hora que você estiver bem colocada, você abriu e já pode tirar a roda. Então a hora que você colocar, é só fechar a blocagem e já fecha a roda. Tá? Aí esse aqui eu preciso rosquear bem. E só dar uma travadinha. E aí ele também tem a travinha aqui, ó. Igual a blocagem de vocês. Aí qual que é a manha aqui? Se a bike estiver meio torta, e dependendo da bicicleta, se não for certinho o quadro, na hora que você vai girar,
vai estar pegando o pneu. Esse aqui não fica muito, né? Mas aí você pode fazer, antes de apertar a blocagem, você pode apertar com o breque apertado. Que assim já está fazendo pressão no disco e já dá uma alinhada na roda, tá? Mas se você caiu, o que eu queria falar? De mountain bike é comum que você caia, né? Às vezes você cai e aí bate o sistema de freio e aí ele sai do lugar ou entorta alguma coisa. Aí você consegue enxergar, né, dependendo da claridade, que tem que ter um espacinho do lado do disco aqui dentro. Né? E você vê que lado que está pegando e tenta soltar a roda e endireitar. Aí não deu, porque, por exemplo, saiu do lugar o sistema de freio. Aí você pode soltar esses dois parafusos, ó, que o básico a gente tem um canivete de chave Allen, né? Aí você soltando esses dois parafusos, você pode, tá? Esses dois que encaixam no quadro, você consegue dar uma alinhada nele também. Tá? Isso é o último caso, se bateu tal e tá pegando muito a roda e não consegue desalinhar. Pra você conseguir andar, né? Pode soltar tranquilo, não tem problema, não vai vazar óleo, não tem nada a ver. Você solta e aí tenta direcionar ele direitinho com o disco e aperta de novo, tá? Isso aí pode acontecer, às vezes comprou a bike, tá montando, vem meio desalinhado, ou vem solto. Outra coisa, comprou a bike, mesmo se levar numa bicicletaria, sempre confira todos os parafusos se tá apertado, tá? Principalmente o dianteiro vem solto. E aí você, se sair solto, você perde o parafuso, aí estragou o passeio. Aqui, Leila, aqui. Tá? Tá tranquilo? Aí, Gabriel, a Priscila tá dizendo que troca melhor que você agora, viu? Ela já Eu não vou testar isso aí não. Deixa ela falar. Não vou pagar pra ver. Nas minhas bicicletas não, né? Tá? Pessoal, de mountain bike, uma coisa que o pessoal, sei lá, ajuste de câmbio, de marcha, umas dicas, né? Que já tem que sair de casa, isso aí é legal um profissional mexer direitinho, mas tá pegando, não tá parando no lugar certo. O câmbio dessa bike, sempre o câmbio vai ter algum lugar que tem um parafuso para você rosquear. Ou na saída do cabo de aço lá do manete, ou aqui na entrada do câmbio. Tá? E é aí que a gente ajusta. Então a gente põe a marcha, geralmente põe um pouquinho mais lá do meio, e aí você olha por cima, tem que estar alinhadinho a catraca com o câmbio. Então, por exemplo, se está mais para baixo e você precisa subir um pouquinho, aí você aperta mais esse parafuso, que assim vai puxar o cabo e vai subir um pouquinho. Tá? Então, e se tiver mais para cima, se quiser baixar, então aqui você consegue se virar um pouquinho, mesmo que você perca uma marcha, se não tiver na posição certa do câmbio, mas aí você vai terminar teu passeio tranquilo. Esse aqui é aqui em cima, que é mais difícil de enxergar. Então eu mesmo pedalando, se ele começar a sair, eu consigo, pedalando, fazer o ajuste. Isso que é legal quando é em cima, mas geralmente a speed é no próprio câmbio. Tá? Às vezes tem um ajuste também aqui nessa entrada do cabo no quadro. Beleza? O pessoal tem alguma dúvida? Gabriel, eu tenho. Isso não está acontecendo com a minha bicicleta, que a minha bicicleta foi você que ajustou, então ela ficou show de bola. Eu não Mas sou eu tenho mecânico. bicicleta de amigos e a própria bicicleta da Suzette, que vira e mexe, o câmbio pula sozinho. Muda a marcha. Então eu vou falar. Esse ajuste é facinho, né? Vai pegando prática e vai sendo fácil. Só que você me passou aquela vez aquele teu amigo que veio com uma parte quebrada, um passador quebrado, câmbio e tal. Até agora ele não arrumou, ele tá lá direto no NEI, cara. Tá lá no NEI? Então, cara, às vezes numa queda você pode entortar, e é comum pra caramba isso acontecer, né? Entortar o câmbio, entortar alguma coisa que ele vai ficar torto, entendeu? E aí é mais complicado, né?
Às vezes quem tem mais a manha pega um pedaço de ferro, de madeira, tenta desentortar e já dá uma aliviada, né? Mas é um pouco mais complicado aí de conseguir ter um ajuste fino no meio da estrada. Mas às vezes é esse detalhe mesmo, porque a minha própria bicicleta lá, agora eu comprei uma relação nova, tá para chegar. Mas tá com uma corrente velha, as catracas velhas, tudo a coroa velha, então vira e mexe ela sai do ponto ali da marcha. Então aí toda hora eu tenho que estar ajustando, né? Às vezes o cabo também, né? Às vezes você não, pô, tá subindo lá e o câmbio não tá subindo. Então às vezes o cabo soltou, o parafuso do cabo pode soltar também. É algo que você tem que puxar. O cabo é o seguinte, você põe na mais embaixo aqui e na mais embaixo lá no passador e puxa o cabo o máximo que tem, tá? E aí ele está na posição certa. Aí você aperta bem e ele vai fazer a troca. O cabo não tem você fazer o ajuste com o cabo. É difícil você precisar ajustar com o cabo. Né? O câmbio se já estava meio regulado e só soltou, é só você puxar tudo e já ajusta. Tá? Tem mais alguma dúvida? Não. Eu vou trocar a roda de trás. Marquinho, pode dar uma soltada aí. Trocar a roda da outra lá, vocês querem ver? Manda bala. Ó, vou soltar a roda da frente. Rapidinho, na prática, qual que é a diferença do freio hidráulico para o freio a disco a nível de eficiência, né, no pedal? Então, o freio hidráulico a disco é o mesmo, né? Você, assim, só tem o freio a disco mecânico e o freio a disco hidráulico. Isso, desculpa, a pergunta foi errada. O mecânico e o hidráulico. Então, na verdade, assim, o hidráulico, hoje em dia, tá para lançar um câmbio hidráulico. Porque não tira o cabo de aço, né? O cabo de aço faz um atrito no meio do conduíte e às vezes pode estar danificado, pode criar algum zinabre, ferrugem, alguma coisa e começa a endurecer, começa a perder a sensibilidade. Então ele acaba sendo mais duro, né? O hidráulico, você tem você sabe, meu, é muito mais sensível e você tem uma resposta muito melhor, né? Então não tem comparação do mecânico pro hidráulico. Eu sempre digo, né? Cada um tem sua opinião e tudo mais. Né? Hoje em dia tem muito comércio em cima de todo esse equipamento. Mas numa bike speed, eu por mim nunca vou colocar um freio a disco mecânico, hidráulico, né? O que for. Porque já a resposta das ferraduras tal para um asfalto, para mim já é suficiente, mesmo na chuva, a tecnologia que tem numa sapata dessa também já é suficiente, nunca me fez falta. Na mountain bike faz um pouquinho de diferença sim, mas também sempre me dei bem com o V-brake e a verdade é que a manutenção é muito mais fácil, né? Se você tem a desvantagem de você empenar a roda num buraco, o V-brake vai ficar pegando na sapata. Mas você consegue com muito mais facilidade fazer um ajuste. O disco é muito mais difícil de você entortar, mas se entortar também, meu amigo, aí você perdeu o teu pedal, né? Porque para conseguir ajustar ali é muito mais difícil. E tem essa desvantagem da troca, é muito mais pesado. Hoje em dia eles usam porque uma bike de speed dessa numa competição da UCI, o peso mínimo é por volta de 6,8 kg. Eles estão com material tão leve que eles conseguem colocar um freio a disco para chegar nesse peso, porque a bike é mais leve. Então, quem está com bike mais leve, eles têm que pôr o pezinho lá, esqueci o nome, igual de Fórmula 1, que é para tá todo mundo com peso mínimo. Então, hoje em dia, é tanta tecnologia que eles põem um selim mais pesado, mais confortável, que eles têm peso sobrando, né, para usar aí. Então por isso que usa, mas
nessa última prova que teve de sábado, estava falando com um amigo, na Estrada Bianchi, que é uma prova de um trajeto meio complicado, o primeiro e o segundo colocado estavam com freio normal, né, ferradura, e com sistema mecânico, não estavam usando o sistema eletrônico, né. Hoje em dia o sistema dessas bikes não é mais cabo de aço, você aperta o botãozinho, ele é eletrônico, ou sem fio, ou com fio, vai só um fiozinho lá e o sistema passa sozinho. Então tem muito da tecnologia em cima e do comércio, tudo, né. Mas para essas bicicletas eu acho dispensável. Para mountain bike é legal, confortável, é melhor, porque você numa descida mesmo, num downhill ou numa descida de pedra, você tem muito mais sensibilidade, consegue controlar muito melhor com freio hidráulico a disco, né? Tranquilo? Agora eu vou mostrar aqui ó, o que eu falei. Quando tem a blocagem, o que acontece? No garfo, por segurança, aqui o finalzinho dele não é reto, né? Então se eu fizer isso aqui, ó, só abrir a blocagem e tentar tirar a roda, ela não sai. Não sai, não é porque tá preso aqui em cima não, tá preso aqui embaixo, que aqui tem um dentinho que por segurança não deixa ela sair. Pra você não tá no meio da curva, soltar e aí perder a roda, né? Então você tem que de qualquer forma, ó, soltar um pouquinho, desrosquear, para daí conseguir tirar a roda, tá? Mas mesmo assim, muito mais rápido do que aquele outro sistema que eu mostrei, né? Aí você... Agora depois eu vou tirar essa roda da frente. Mas vou mostrar aqui o de trás e já não é assim, ó. Eu até quero, porque minha garganta tá seca. Aqui atrás, ó. Como a blocagem é assim, a roda, a inclinação de quando você encaixa é assim, né, diagonal para baixo. Então mesmo se soltar, o peso vai estar todo em cima da roda e a pressão vai estar para trás, então vai estar forçando ela pro quadro. Então dificilmente essa roda vai sair, né? Então, ó, só de eu soltar aqui, ó, eu não preciso tirar o ajuste dessa blocagem, não preciso soltar, só levantar, ó, que essa roda já sai, tá? É que o ideal era dar uma puxadinha no câmbio ali, porque ele tá bem apertado, mas essa roda não precisa. Aí eu já tá aqui, quando eu colocar é só fechar. Aí mesma coisa, ó, eu vou no dentinho que eu falei, na última catraca, que eu já sei que tava lá, tá? Dou uma puxadinha no câmbio, ó. Às vezes você fica lá porque não dá essa puxadinha, aquilo que eu falei, ele não tá descendo, ó. A hora que eu descer, ó, ele já vai pro lugar certo. Tá? Ou não. Aqui saiu, ó. Aqui em cima. Não tá entrando o pneu. Lembra que eu falei que essa é a dificuldade aqui? Às vezes tem que colocar o pneu murcho, que o pneu fica pegando aqui na sapata, ó, ele tá pegando, porque o pneu tá muito cheio. Mas aí só dá um tapinha, que aí ele entra. Aí, ó, a hora que ele passou, já entrou no lugar certo e é só eu fechar aqui, ó, porque já estava ajustado. Né? Se o quadro está bem alinhado também, ele não vai ficar pegando. Às vezes se é meio quadro desalinhado e tal, você só solta aqui, alinha na sapata ou alinha por aqui, ó, pela distância do pneu no quadro e trava, e aí vai ficar tranquilo, tá? Eu vou trocar Vou trocar o pneu da frente, que assim ela fica apoiada no chão. Aí vamos lá. Toma uma aguinha. Puxadinha, Fernandinho. Boa noite, Fernandinho Superação, maior vendedor de tênis da Baixada. Pessoal, ó, geralmente também, ó, tem essa pecinha aqui na câmera, né? Pra gente ter mais segurança. Isso daqui é bom pro bico não ficar torto, né? O bico não entrar desalinhado e acabar rasgando a câmera, tá? Então por isso que o pessoal às vezes usa, às vezes não usa.
Aí soltou. Aí a gente põe a espátula, nunca põe em cima do bico, né? Nunca põe em cima do bico, que aqui a câmera tem menos espaço. Aqui a câmera põe do outro lado ou do lado, né? Não precisa ser justamente ao contrário, mas não pode ser em cima do bico. E aí vocês vão ver que essa aqui é um pouquinho mais dura. Eu vou ensinar uma manha pra vocês. Pra vocês na hora de colocar, que é o mais complicado, né? Então aqui, ó, mesma coisa. Veio, deixa um travado. Agora eu soltei um lado e vou puxar pelo outro. Você pode fazer como quiser, ó. Não precisa colocar muito longe, ó. Vai colocando perto e puxando mesmo, tá? Coloca perto e puxa, ó. Perto do final aqui, ó, e puxa. Aí vai saindo. A minha outra speed é muito mais difícil, mas não tava aqui hoje. Tá lá embaixo. Ô Gabriel, pra que é esse dentinho que tem na espátula? Então, é pra gente deixar ele no raio aqui, ó, entendeu? Senão, a hora que eu for tirar um, eu tenho que ficar segurando o outro. Vou tirar aqui do outro lado, ó. Ó, coloquei os dois, ó, aqui, ó. Vou tirar desse lado aqui que tá dentro ainda. Ó, puxei. Puxa um lado só do pneu, certo? Aí o dentinho, ó, ficou travado aqui no raio, ó, tá vendo? Ah, tá bom, entendi. E aí agora eu fico trabalhando com a mão livre, com as duas mãos livres. Porque senão eu ia ter que ficar segurando um aqui, senão ele volta. Tá bom. Então antigamente não tinha. Os caras vão pensando, né, nos detalhezinhos bobos. E vai ajudando. Aí você solta, ó. Com a própria espátula você tira o resto do pneu. Eu vou tirar tudo. Nayara, boa noite. Estamos aqui dando umas dicas de trocar o pneu para ninguém passar aperto. Ó, então, lembra que eu falei, né? É bom fazer as duas bikes aí repete. Principal na speed é o ideal, você achar onde é que tá o furo, né? Então você vai encher onde é que tá o furo. Aí vê como é que é o furo. Mas geralmente é furo de sujeira, de cabo de aço, essas coisas. Então você vem por dentro, ó. E aí vai bem, com bastante sensível, devagar, não tenha muita pressa. Que é melhor você trocar uma vez só do que ficar trocando várias. E perder câmera, né? Então aí não achou nada, sempre fica cismado, né? O ideal é que ache logo. Mas aí não achou, beleza, aí você, se não achou, você vai na câmera, vê onde é que tá o furo, vê como é que é, pra tentar encontrar. E aí não achou, coloca a nova. Então vamos lá, o que a gente tem que fazer pra colocar a nova? Estou fazendo prova aqui, pessoal. Ninguém falou nada, hein? Tem que dar uma enchidinha na câmera, que é pra não entrar torta. Ó, Gustavo, vai relembrando aí, que pelo jeito faz tempo que tu não pedala, hein, Gustavo? Ó, só pra ficar no formato, ó, vê que tá bem vazia, senão ela vai ficar muito grande. Vai acontecer aquilo que eu já falei, vai sobrar a câmera e você vai ficar dobrando a câmera pra caber no aro. Thiagão. Ó, aí colocou, ó. Outra coisa, quando for comprar a câmera, você tem que ver a largura do teu aro, né? Aro muito largo tem que ser um bico mais comprido, senão não sobra pra você encher, tá? Aí essa partezinha aqui, às vezes tem gente que se complica, ó. Mas aí você coloca, ó, pode forçar a câmera pra dentro. Tá? Até sair o bico aqui, ó. Aí coloca de um lado, do outro. Aí já põe o pneu pra essa parte do bico aqui, ó. Às vezes, ó, esse, você vê, né, o pneu menorzinho, o que a gente tem que fazer? Levantar o bico para dar espaço para o pneu entrar, porque o aro é muito fino, tá? Ó, aí vê se entrou direitinho, entrou bem, o bico tá bom, aí você pode trabalhar o resto do pneu, ó. Vai colocando. Fazendo força aí, Marquinhos, chá de moleza. Olha lá, coloca tudo o pneu. Se a gente encher muito o pneu, outra coisa, vai ficar difícil encher muito a câmera
e colocar aqui para dentro, vai ficar difícil de colocar o pneu no aro. Porque daí o pneu já está com pressão mais dilatado, né? A câmera está dilatada e empurrando o pneu. Aí, ó, esse aqui é muito mais difícil, ó, sobra. Então, o que a gente faz? Ó, coloca o máximo que der e aí a gente dá uma murchada na câmera, que aí ela já está posicionada, entendeu? Não precisa murchar tudo para não morder na espátula. Mas aí eu senti, ó, que agora o pneu não está sendo forçado. Aí, ó, ela vai encaixando. Uma manha, né? A gente pegar o Ney lá, ó, Cris, o pessoal vai conhecer o Ney Bikes. Ele coloca qualquer pneu na mão, né? Que o bicho já tem 500 anos de experiência. Mas uma manha, ó, tá tudo para dentro a câmera, tá só o pneu para fora. Aí o que a gente faz para ficar mais fácil de colocar aqui, ó? A gente pega esse pedaço, põe para baixo, ó, e empurra o pneu para aquele espaço ali, ó. Entendeu? O pneu ficar mais folgado ali, ó. Aí, ó, segurando o pneu, eu tento colocar na mão, ó. E aí conseguir. Mas isso aí também depende do pneu e depende da prática, né? Mas se tiver que colocar a espátula, aí sobrou só um pouquinho para fora. Olha lá, caso fique um pedacinho do pneu para fora e eu não consigo colocar na mão. O que a gente vai fazer? Aí colocar com a espátula. Aí a gente põe a espátula do lado contrário. E aí precisa ter cuidado, ó. Com a espátula você empurra qualquer câmera que estiver aparecendo. E aí você pega bem no meio dessa marca. Se você sentir que tem uma borracha entre a espátula e o aro, você para. Tira bem a câmera. E aí você, com a espátula, você joga o pneu para dentro, tá? Isso com cuidado, porque senão você perde mais uma câmera. Entenderam aí? Tranquilo? Boa dica. Boa dica. É, isso daí, mas essa folga que você dá no pneu aqui, ó, ajuda muito. Então você vem, ó, fazendo força no pneu, para ele sobrar o máximo possível onde está precisando colocar. E aí, geralmente, a gente consegue colocar na mão, fazendo força, né? Mas se não, você segura aí, pega uma espátula e devagar coloca e põe para dentro. Fechou? Alguma dúvida? Aí, ó, de speed, como os pneus são mais firmes, geralmente eu coloco primeiro, como eu falei, para não ficar prendendo aqui nas sapatas, na ferradura. Primeiro coloca o pneu e depois a gente enche. Primeiro coloca a roda, né? Aí ajusta, ó, uma forma de você saber quanto que aperta, tal. Eu deixo no meio assim, ó, e aperto, ó, com a mão, não muito, né? Na hora que dá uma travadinha, eu sei quanto mais ou menos que precisa sobrar aqui, ó. E aí você trava de vez. Tá? Não é? Vários alunos, coisa que é normal, né? Pessoal que está começando. E é normal, não estou tirando sarro, nada, é mais para dar né, essas dicas. O pessoal que está começando, pega e aperta isso aqui, ó, como se fosse um parafuso, né? Até o final. Até travar, acha que isso aqui é a chave de fenda, né? Aí você vai ver, tá com a blocagem aberta aqui e a roda travada, tá travado. Mas isso aqui bate uma pedrinha aqui, com a própria trepidação vai soltando, aí você fica com a roda solta, né? Então a blocagem é feita para isso mesmo, para você tendo a posição certa. E aí você tem que fechar ela. Tá, o pessoal que tá aí pela primeira vez, comprou a bike, tá vendo, ó. Então tá mais ou menos aqui, até aqui foi leve, até depois daqui tem que fazer uma forcinha, ó. Se estiver fazendo muita força, solta um pouquinho o parafuso do outro lado, tá? Porque daí é coisa mínima. E aí você tem que terminar dando uma forçadinha aqui, travando bem. Aí, ó, ela fica sem jogo nenhum, bem firme. E aí tá prontinha para voltar a pedalar.
Tá? Como eu falei, ó, na mountain bike o ajuste tinha aqui, um ajuste de câmbio, né? Facilitava. Na Speed, pelo menos a Speed, essa Speed é legal, tal, mas já é um pouco mais antiga, com os cabos aparentes. Eu tenho um ajuste aqui, que é a minha emergência. Quando eu tô, se sai, desregula, o cabo escapa e dá para ajustar, eu consigo mesmo pedalando no meio da competição fazer um ajuste aqui, mas é meio difícil, né? Mas o ajuste final mesmo é feito no... Tem um parafuso aqui, ó, na entrada do câmbio, e é aqui que a gente vai jogar ele um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais para fora. Lembra que eu falei? Quando você aperta, o parafuso sai, então o câmbio fica mais esticado. Quanto mais esticado, o câmbio vai para dentro. Vai soltando, vai aliviando o cabo, o câmbio vai para fora. Então vai descendo, né? Então a gente tem um ajustezinho do câmbio. Tá? Aí o câmbio dianteiro, difícil desajustar, mas às vezes já vem desajustado, né? Aí a gente tem que dar uma olhadinha para ver o que é, que tem câmbio que tem uma parada no meio, duas, tem câmbio que vai direto, aí você tem um limite a menos para ser trabalhado atrás, você tem que trabalhar com a coroa certa. Aí tem vários detalhes aí para falar. Tá? E aí galera, deu para tirar algumas dúvidas? Tava devendo essa aulinha aí pro pessoal da Gama. A gente ficou de fazer na praia, mas hoje em dia com a gente não podendo se aglomerar, né? E ainda ficar na praia lá com a bicicleta, todo mundo junto, então... Por isso que eu resolvi fazer aqui, até o Cris que tinha pedido. Resolvi fazer aqui, acho que deu pra tirar umas dúvidas, e aí vai ficar até gravado aí pra quem quiser ver. E aí quem ainda lembrar de alguma coisinha, pode mandar uma mensagem aí. E a gente responde, tenta tirar alguma dúvida e sanar alguma coisa. Foi legal mesmo. Legal? Outra dica que eu falo pro pessoal outra dica que eu falo, pessoal, começou o freio ficar muito duro, né? Pessoal que tá com cabo de aço. O freio fica muito duro, ou o câmbio não tá indo, não tá descendo, tal. Pode ser o próprio cabo de aço, que ele fica pegando umidade e tal, e vai saindo a graxa dele. Vai saindo a graxa, e mesmo às vezes sendo de inox, ele vai corroendo, ou vai criando zinabre, ou se for normal, vai enferrujando. Aí fica muito ruim mesmo a troca. A troca das marchas, ou a freagem, tá? A frenagem. E aí o que é o ideal fazer? O ideal é a gente tirar esse cabo. O ideal mesmo é já comprar um novo, né? Compra um de inox de preferência. Aí dá uma limpada para dentro do conduíte. E aí a gente engraxa ele, né? Compra uma graxinha, passa no cabo antes de colocar no conduíte. Que aí você vai sentir muita diferença, tá? Vai ficar muito mais solto, vai melhorar muito a performance do freio ou do câmbio, tá? Isso aí é coisa que tem que fazer, bicicleta que fica muito tempo parada, pegou chuva, mountain bike então, né, que anda na lama e tal, às vezes são detalhezinhos que acaba você ficando descontente com a bike porque não está funcionando direito, mas é a manutenção básica que tem que fazer. Então sempre essa engraxadinha nos cabos, apertar parafuso para não ter perrengue no meio do treino, direto, né? A mountain bike então, né? Quem viu a mountain bike, uma mountain bike full tem 1 milhão de parafusos. Toda vez eu aperto, toda vez tem algum que dá uma soltadinha. Não tem jeito, é muita parafuso de suspensão, ajuste em suspensão, tudo detalhezinho que é bom a gente sempre vendo, é até gostoso, né? Pelo menos pra eu que faz 30 anos que pedalo. Esse ano fez 30 anos que eu comecei a pedalar. E eu adoro mexer na bicicleta. É, isso aí. Quem tiver... Roberto, cara de pau, isso é hora de tu entrar no negócio, né? Deixa furar o teu pneu pra tu ver. Quero ver quem tu vai conseguir trocar. Ó, vou continuar no meu pedal, tu vai ter que trocar sozinho, Robertinho.
Cíntia, boa noite. Pessoal, dei algumas dicas aí. Tentei, né? De como trocar o pneu, mostrei. Equipamento básico, né? Passei pro Júlio, nosso aluno aqui. O pessoal tá no Hangout aqui olhando. Passei para ele um kit básico, então uma bolsinha com uma câmera reserva, uma espátula e não tá aqui agora, mas um canivete com chave Allen, para um aperto, para um ajustezinho, e a bomba é básico, né? Não dá para sair sem isso de casa, porque senão você uma hora vai passar aperto, tem que ficar pedindo favor pros outros. Chegou cedo? É. Então, tá bom, pessoal? Quem tirar dúvida. Enquanto isso, o Marquinho pedalou por todo mundo hoje, que ó, o pessoal não quis saber hoje de fazer treino. Geralmente segunda às 7 horas é o nosso treino de bike indoor aqui da galera da Gama, que a gente tem feito toda semana aí. Logo que iniciou a pandemia, a gente começou com essas alternativas aí. Mas hoje o Marquinho já rodou quase uma horinha aí. Tá bom, Marquinho, valeu. Suou um pouquinho pela gente. Aproveitamos para dar essas dicas aí. Falou? Alguma dúvida aí, Júlio? Tá preparado para ir até Sorocaba pedalando? Não, entendi. Foi bom. Foi legal isso aí. Só falta treinar agora. Só falta treinar, é verdade. É. Comprou a bicicleta, Júlio? Comprou a bicicleta? Comprou, Já. Comprou, já equipou, já tá mais equipado que eu. Só falta o uniforme da Gama agora. Agora só reunir com o pessoal no sábado. Vamos. Esse sábado tem pedal. Pessoal aí que for de Santos, aqui tem uns lugares que a gente pedala aí. Quem quiser, dá uma chegada lá na equipe. E a gente faz uns pedais aí toda semana, às vezes uma semana sim, uma não. Quando dá, a gente faz um treininho com a galera, tranquilo. Pessoal que está começando, conhecer os lugares e condicionar um pouquinho. Fechou, galera? Valeu. Bora pedalar. Bora pedalar todo mundo. Que ó, não é Quem por... quiser ir agora, eu tô indo, hein? Vai, Cris? Sério, Cris? Pô, marquei 8h30 com os amigos de agora. Ah, legal aí, ó. É, não é à toa que cresceu tanto o ciclismo, porque eu sou suspeito para falar, mas é uma delícia e faz muito bem, né? Não tem contraindicação, não machuca, só tem que tomar os cuidados, pedalar no lugar certo, com segurança, com equipamento, com atenção, e aí É isso aí. vai ser feliz. Beleza. Beleza. A Denise que Show, ganhou Gabriel. Vamos nessa. O pedal aí, agora só falta a bicicleta, né, Denise? Pelo menos já tá preparada para quando sair com a gente aí, ou sair sozinha, já sabe se virar. Tá bom, galera? Do Insta. Ok, Gabriel. Valeu. Valeu, muito bom. Ô, Cris, se a tua amiga lá precisar de alguma ajuda, eu vou lá, sem nada, e monto lá rapidinho a bike. Tá? Vê Eu vou lá. ver com ela e te falo, pode deixar. Valeu. Falou, galera. Tchau. Boa noite. Alô, galera do Hangout, do Insta. Falou, Gabriel. Obrigado, hein? Alô, Julião. Qualquer dúvida é só falar aí. Beleza. Boa, Marcão. Manteve o nosso treino. Legal. Gostei de ver. Valeu. Denise se anima mesmo porque é muito bom. Vai gostar. Falou. Valeu, galera. Vou fechar aqui. Qualquer dúvida, gamasantos.com.br. Estamos à disposição aí. Um abraço. Um abraço.